Hello, guys! É um prazer vê-los novamente, colegas. Então, agora, sem muitas demoras, vamos lá para nossas matérias de inglês. Vamos começar com a unidade 1, falando sobre o futuro do will, ok? Deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha tela. Um material bem especial que eu preparei para vocês. Mas é bem curtinho, não tem muita coisa. Então, vamos lá. O seguinte. Então, na primeira unidade, a Ana Apostila deixou bem claro para a gente que estaria falando sobre futuro, o simple future, ok? Então, logo no início do material, ele mostra para a gente 4 tipos diferentes de futuro, como a gente consegue fazer esse futuro. Então, um deles é usando o going to, que é algo quando a gente tem certeza de que isso vai acontecer no futuro. Por exemplo, vamos supor que eu estou planejando fazer uma viagem para a Disney, já estou com as passagens compradas, já estou com o hotel agendado, tudo certinho. Então, aí eu vou usar o going to, porque eu tenho certeza, ok? Ele é o famoso, eu vou fazer aquilo. Então, você consegue sentir a força quando a gente fala o going to. O simple present e o present continuous, eles são bem semelhantes, são ações futuras, só que bem recentes. Coisa, de repente, que você vai fazer no período, vamos supor que agora no período da manhã, eu vou fazer no período da tarde. Então, é um futuro bem recente, ok? E a apostila, ele vai focar bastante no will, ok? Para que ele serve? Ele é um futuro mais incerto, ele é simplesmente o oposto, praticamente, do going to. São aspirações, desejos, intenções, mas que eu não tenho certeza, coisa que o going to eu já tenho, ok? Aí vamos lá. Usando o futuro com o will, como a gente já comentou ali atrás, a gente usa ele para fazer previsões, falar de acontecimentos que podem ou não ocorrer, não é certeza, ok? E o auxiliar desse simple future é justamente o auxiliar will, ok? Que ele vai funcionar como auxiliar e ele não vai ter tradução nenhuma na frase, ok? Aí vamos lá, ele começa lá na apostila falando também na afirmativa. A gente pode notar aqui por essa tabela que o will a gente vai usar em todas as pessoas. E para fazer a contração dela é muito fácil. É só colocar aquela vírgula em cima, que nós chamamos de apóstrofe, e 2 vezes o L, 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 ok? Então, por exemplo, I will travel next year. I will travel next year. Eu viajarei no ano que vem. Então, você vê que quando eu falo, olha a diferença, se fosse com going to, I'm going to travel next year. Eu vou viajar no ano que vem. Com o going to, eu tenho certeza que eu vou. Agora, neste aqui, com o will, pode ser, é um plano que eu tenho, mas eu não tenho certeza se vai dar certo. Então, eu viajarei o ano que vem, ok? Depois aqui a negativa. A negativa, para eu fazer a negativa é muito simples, é só colocar o not na frente. Ou se eu quiser contrair, deixar mais curtinho, eu uso a contração como won't, ok? Então, a gente pode anotar também aí pela tabela que o won't vai ficar em todas as pessoas iguais, ok? Em todos os pronomes. Então, aqui o exemplo mesmo é a mesma frase que eu fiz no anterior. I will not travel next year. Or, I won't travel next year. Eu não viajarei no ano que vem. Então, é só colocar o won't depois do sujeito. Muito simples. Depois, vem a interrogativa. A interrogativa, o jeito normal dele, o que que é? Você inverter o sujeito com o will. Ou seja, o will vai ficar na frente e o sujeito vai ficar depois. Pode ser you, he, they, ou o nome de um fulano, my parents, ok? Tanto faz. Eu vou colocar o will, o sujeito e o restante da frase. Então, por exemplo, will you travel next year? Você viajará no ano que vem? Agora, já na apostila, ele mostra uma forma interrogativa, só que fazer com o won't na negativa. Então, como é que fica? Eu tenho que colocar novamente o won't na frente e depois o sujeito. Então, won't you travel next year? Você não viajará no ano que vem? Então, dá uma intenção aí de pergunta, ok? Aqui também na apostila ele fala sobre gêneros textuais. Então, em que momento você vai encontrar muito o will em qual gênero? Principalmente em horóscopo
Sabe quando aquela pessoa, quando fala lá nos horóscopos, você encontrará o amor da sua vida, né? Então é uma previsão, porque não é certeza que você vai encontrar ou não, né? E também em cartas comerciais. Nos Estados Unidos, principalmente as cartas de referência, tem muito isso. Então, essas cartas, para que serve? Para documentar o que a gente pretende selar, tá certo? Algum tipo de acordo ou de negócio. Ou, como eu dei aqui o exemplo, no caso de carta de referência, é muito importante ela para eles. Aí, mais para frente, ele fala sobre esse first conditional, tá? O que é exatamente isso? Vocês vão entender, eu acho que mais para frente, conforme for avançando nas matérias, nós vamos ver essa questão das condicionais, tá? O que seriam essas condicionais? É uma suposição de uma situação que vai ter uma consequência de outra, tá? Então, ela focou no first conditional, que é justamente onde o will aparece na estrutura. A estrutura do first conditional, o que é? É sempre uma frase no simple present, tá? No presente simples, e uma outra frase no simple future, para falar o que vai ocorrer se ocorrer aquilo que está supondo no presente, ok? Então, por exemplo, aqui na frase, if I win the lottery, I will buy a big house. Então, if I win the lottery, está ali no presente. I will buy a big house já está no simple future, ok? Então, se eu ganhar na loteria, o que vai acontecer? Eu irei comprar uma casa grande, uma casona, uma mansão, ok? E essa ordem, isso que fala também na apostila, essa ordem ela pode ser invertida. Então, por exemplo, aqui tá, né? If I win the lottery, I will buy a big house. Ou eu posso inverter. I will buy a big house if I win in the lottery. Ok? Então, ela pode ser invertida. Em seguida, ele mostra também o will nessa questão do question tag. O que é o question tag, gente? É uma pergunta que você... É uma frase, no início fica uma frase e no finalzinho eu vou fazer uma pergunta nele, tá? Para quê? Justamente para confirmar aquilo que eu falei no início, tá? Então, sabe aquele esquema lá que a gente aprendeu uma parte da matemática? Ah, se é mais, vira menos, se é menos, vira mais. É mais ou menos um pouco desse jeito para vocês entenderem. Então, se a frase tiver na afirmativa, a pergunta eu vou usar na negativa, como nesse primeiro exemplo. They will travel next year, won't they? Então, eles viajarão no ano que vem. Não viajarão? Então, eu estou querendo confirmar aquilo que eu falei antes. E também tem a questão de eu pegar, utilizar a primeira parte na negativa e a pergunta na afirmativa. Olha como é que fica. They won't travel next year, will they? Então, eles não viajarão no ano que vem. Viajarão. Entendeu como é que funciona? E depois, ele fala também sobre tag ending, tá? Esse tag ending sempre vai ter como principal uma frase no imperativo. Eu não sei se vocês lembram isso um pouco no português, mas quando eu vou ensinar para os meus alunos imperativo, eu falo que é o mandão. É quando eu falo uma frase, ok? E eu quero mandar. Por exemplo, se eu pegasse e falar assim para você, não coma, dirija, pare, fale. Então, são frases no imperativo, não tem conjugação nenhuma, mas estão no imperativo. E aí, eu vou pegar e vou fazer essa question tag, vamos dizer assim, só que a gente chama de tag ending, tá? Eu vou fazer ela sempre no final, na afirmativa. Depois eu preciso até fazer alteração aqui no slide, tá? Aqui, pessoal, deixa eu falar para vocês, aqui não tem que ser negativo, tem que ser afirmativo, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó. Leave me alone, will you? Então, me deixe sozinho, está bem? Ele vai funcionar como está bem. Don't leave me alone, will you? Não me deixe sozinha, tá bem? Então, isso aqui tem atenção na hora que forem ver. Viu que tem, não está no simple present, não tem sujeito nenhum, provavelmente vai ser uma frase que está na imperativo. E aqui sempre, gente, o tag ending tem que ser sempre na afirmativa. Eu não vou fazer ele na negativa, ok? Bom, espero que tenham gostado, tá? Ficamos por aqui a primeira apostila
E gostaria de fazer um convite especial para vocês. Estou agora colocando algumas dicas, novidades, tudo referente ao aprendizado da língua inglesa lá no meu Instagram, ok? Então é só me seguir lá no @teacherjulianalopes. Ok, pessoal? So, see you later. Bye bye.